Escutei. Vamos lá? Tem uns quadros lá, Momento Fitness. Tá gravando. Vai. Miranda que gosta. Meio-dia, 9 minutos em Surubim, as manchetes dos jornais nesta terça-feira, começando com os que circulam no estado de Pernambuco. Folha de Pernambuco. Corrupção é uma senhora bastante idosa neste país, diz Dilma. Diário de Pernambuco. Dilma admite erro e fala em humildade. Jornal do Comércio. Dilma fala em dialogar com humildade e firmeza. Agora vamos girar as notícias Brasil afora com os principais jornais. Jornal à Tarde, Salvador, Bahia. Ministério Público Federal denuncia ex-diretor da Petrobras e tesoureiro do PT. Meio-dia, 10 minutos, faltando 50 para 1 da tarde. O Povo, Fortaleza, no Ceará. Tesoureiro do PT e mais 26 são denunciados pelo Ministério Público Federal. Jornal da Paraíba. Ministério Público Federal investiga desvio de verbas em 58 prefeituras. Gazeta de Alagoas. Fazenda fará ajustes em tributos. Tribuna do Norte, Natal, Rio Grande do Norte. Governo do Rio Grande do Norte decreta calamidade. O Globo, Rio de Janeiro. Protestos fazem Dilma admitir erro na economia. Folha de São Paulo. Após protestos, Dilma pede trégua para aprovar ajuste. 0 hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ministério Público Federal denuncia Duque Vacari mais 25. Meio-dia, 11 minutos, faltando 49 para 1 da tarde. Operação Lava Jato completa um ano com 82 réus e 11 condenados. A Operação Lava Jato completa nesta terça-feira o ano desde que a Polícia Federal fez as primeiras prisões em um posto de gasolina no Distrito Federal. Os primeiros 81 mandados de busca e apreensão de então uma nova pesquisa de coleta de dados e informações resultaram na maior operação contra a corrupção já deflagrada no país, que investiga um esquema de desvio de recursos da Petrobras, movimentando cerca de 10 bilhões de reais. Em suas 10 fases até o momento, a Polícia Federal já cumpriu mais de 350 mandados e prisões preventivas, temporárias, busca e apreensões e condução coercitiva quando investigado é levado a depor. Pois é. Ao todo, 22 pessoas estão presas, a maioria está na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná. As prisões mais recentes ocorreram na segunda-feira, quando a PF cumpriu 18 mandados judiciais. Entre os detidos está Renato Duque, ex-diretor de serviço da Petrobras. Ele e o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, foram denunciados por corrupção e lavagem de dinheiro. A atuação da polícia culminou na abertura de 19 ações penais que tramitam contra 89 réus na Justiça Federal do Paraná. O coração da operação, além de 5 ações civis públicas contra as empreiteiras acusadas de cobrar propina da estatal. São alvos as empreiteiras Camargo Correia, Senhor Cider, Mendes Júnior, OAS, Galvão Engenharia e Engevix. 11 réus já foram condenados e recorreram. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato, na primeira instância, já ouviu quase uma centena de testemunhas e acusação e defesa nos processos, que tem como um dos principais fundamentos o instituto polêmico entre operadores do direito. A delação premiada foram fechados 12 acordos de delação. Foi principalmente baseado em depoimentos do doleiro Alberto Youssef, suspeito de operar o esquema de desvios da Petrobras, e do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto da Costa, que Moro encaminhou ao Supremo Tribunal Federal vasta documentação que culminou na abertura de inquéritos para investigar 48 políticos. A autorização para a abertura das investigações foi dada pelo ministro Teori Zavascki em 6 de março deste ano. Foram citados 22 deputados federais, 13 senadores, 12 ex-deputados e uma ex-governadora de 5 partidos, que são eles: PT, PSDB, PMDB, PP e PTB. Também são investigados o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o lobista Fernando Soares, o Fernando Baiano, apontados como operadores do esquema. E o CEF também apontou que o ex-ministro da Casa Civil, José Liceu, preso, condenado pelo mensalão, recebia dinheiro do Caixa 2 para o PT, provindo da corrupção na estatal. Mas Teori pode nem chegar a julgar possíveis ações penais, já que seu mandato termina em maio. O ministro Antônio Dias Toffoli é quem deverá presidir a segunda turma do STF, para onde pediu transferência. A presidente Dilma Rousseff e o senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, foram citados em depoimentos de delatores.
mas tanto a Procuradoria-Geral da República quanto o ministro Zavascki do STF entenderam que a investigação em relação a ambos não se justifica. Em 12 de março, o superintendente, através da Superior Tribunal de Justiça, abriu ainda inquéritos para investigar os governadores do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, e do Acre, Tião Viana, do PT. O ministro também decidiu derrubar o segredo de justiça das duas investigações. Os dois foram citados por delatores da Operação Lava Jato como beneficiários do esquema de corrupção na Petrobras. Eles negaram as acusações. No inquérito de Pezão também serão investigados os ex-governadores do Rio, Sérgio Cabral, e o ex-chefe da Casa Civil, Regis Fischer. Até agora, o Ministério Público Federal conseguiu a repatriação de R$ 139.666.471,17, que foram desviados por Pedro Barusco, ex-gerente da Petrobras. O dinheiro estava em contas na Suíça, mas a Procuradoria quer a devolução de 1,5 bilhão de reais dos acusados. As investigações da PF e do Ministério Público Federal revelam a suposta ligação entre o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, com o esquema de lavagem de dinheiro, comandado pelo doleiro Alberto Youssef. Costa foi preso após receber um carro de luxo avaliado em 250 mil do doleiro. O ex-diretor foi detido em 20 de março de 2014, enquanto distribuía documentos que podem servir como provas no inquérito. Hoje, cumpre prisão domiciliar no Rio de Janeiro. Em agosto do ano passado, Costa decidiu aderir à delação premiada, auxiliando a justiça em troca de diminuição da pena, e revelou o esquema de pagamento de propina na Petrobras, que, segundo ele, era cobrada de fornecedores à estatal e direcionada para atender a PT, PMDB e também PP. Os recursos teriam sido usados na campanha eleitoral de 2010. Os partidos negam. Segundo Costa, as diretorias comandadas pelos três partidos recolhiam propinas de 3% de todos os contratos. De acordo com o ex-diretor, a operação teve início em 2006, quando se formou um cartel entre grandes empreiteiras para a prestação de serviços à Petrobras e para obras em infraestrutura, como a construção de hidrelétricas e aeroportos. Segundo a PF, 11 investigados seriam os operadores do esquema. A apuração da Polícia Federal também trouxe à tona indícios de ligação entre Alberto Youssef e o deputado federal cassado André Vargas, sem partido, do Paraná. Os dois teriam atuado para fechar um contrato milionário entre a empresa de fachada e o Ministério da Saúde. Além disso, o parlamentar do Paraná reconheceu que em janeiro viajou para João Pessoa, na Paraíba, em um jatinho emprestado pelo doleiro. Vargas alegou que não há irregularidade na sua relação com o doleiro preso pela Operação Lava Jato. Pressionado pelo próprio partido em razão das denúncias, Vargas renunciou ao cargo de vice-presidente da Câmara e se desfiliou do PT. Ele também se tornou alvo de processo por quebra de decoro no Conselho de Ética da Câmara, que aprovou o parecer que pede sua cassação. Em dezembro de 2014, o plenário votou pela cassação do ex-deputado. O deputado Luiz Argolo também se tornou alvo das investigações da PF devido à relação com Alberto Youssef. Em relatório, a Polícia Federal mesmo disse que os indícios apontam que o deputado tratava-se de um cliente dos serviços prestados por Youssef, por vez de ser o mesmo repassado dinheiro de origem aparentemente ilícita, intermediando contratos de empresas, recebendo pagamentos, inclusive tendo suas atividades operacionais financiadas pelo doleiro Argolo, que nega todas as acusações. Em outubro do ano passado, o Conselho de Ética da Câmara aprovou parecer pedindo a cassação do mandato de Argolo por considerar ter havido tráfico de influência praticada através de negócios e pagamentos ilícitos, mas ele conseguiu terminar o mandato sem que o relatório fosse votado. Meio-dia, 18 minutos, repórter Sueli Frota. Mais de 2,9 milhões de declarações do imposto de renda já foram entregues. Até às 5 da tarde desta segunda-feira, a Receita Federal recebeu mais de 2.960.000 declarações do imposto de renda.